É uma das batalhas mais importantes do governo Lula, que é a batalha que ele vai ter para indicar um nome aí de confiança para a presidência do Banco Central. Foi revelado aí faz algumas semanas um crime aí do Campos Neto e agora vem mais evidências aí do crime do bolsonarista indicado por Jair Messias Bolsonaro. Hoje, se a economia do Brasil não decola, se a vida das pessoas não está muito melhor do que deveria, isso é graças a um nome: Roberto Campos Neto. Para quem não sabe, foi revelado aí que nos últimos 12 meses, ou seja, estamos aí em junho, de junho do ano passado até maio desse ano, o Brasil, nós, eu, você, todos nós, pagamos 745 bilhões de reais em juros da dívida pública. Você fala, caramba, Thiago, peraí, como é que a gente pagou tanta grana? Sai dos seus impostos. Tudo que você compra aí tem imposto. Tudo que tem imposto e vai para a União, vai para o dinheiro público do governo federal. E o governo federal é obrigado, pelo Roberto Campos Neto, a pagar esse montante. Para você ter ideia, a gente está falando aqui de quase 70 bilhões de reais por mês. São quase 2 bilhões, são mais de 2 bilhões de reais por dia que a gente está pagando para banqueiros que já são bilionários. Então, todos os dias, 2 bilhões, se você pensar em 2 bilhões de reais para eu arredondar, quer dizer que cada brasileiro, são 200 milhões de brasileiros, cada um de nós estamos pagando 10 reais por dia para dar dinheiro para banqueiro bilionário, graças a Roberto Campos Neto. Se você não está entendendo como que esse montante é calculado, eu vou te explicar. O Brasil tem uma dívida pública que foi aumentando durante o governo Bolsonaro, e aumentou muito durante o governo Bolsonaro. Só que no governo Bolsonaro, o Campos Neto ele queria que o Bolsonaro tivesse dinheiro para investir em geração de emprego, em compra de votos, bolsa para Uber em véspera de eleição, bolsa para caminhoneiro em véspera de eleição, aumentar o Auxílio Brasil em véspera de eleição, ou seja, a gente lembra ali que o Bolsonaro gastou 400 bilhões na véspera da eleição para tentar comprar voto e tentar se eleger. Pois bem, como é que o Bolsonaro conseguiu aquilo? Primeiro, contraindo dívida, e segundo, porque o Campos Neto deixou a taxa de juros bem baixinha no governo Bolsonaro. Para você ter ideia, o Bolsonaro ele pagava por ano, em média, 300 bilhões de reais de taxa de juros. Então a dívida estava aumentando, só que a taxa de juros que o Banco Central decidia era baixa. Então, se a taxa de juros é baixa, o montante que ele paga é baixo. O Lula, quando ele assumiu, o Roberto Campos Neto, foi logo que começaram as pesquisas mostrando que o Lula ia ganhar do Bolsonaro. O Roberto Campos Neto passou a aumentar a taxa de juros, até chegar a ser a maior taxa de juros do mundo. E aí, no governo Lula, ele é obrigado, não é que o Lula tem opção de dar calote, não pode dar calote, senão o mercado derruba ele. Ele é obrigado a pagar aí mais de meio trilhão por ano. São 400 bilhões a mais do que o Bolsonaro tinha que pagar. Ou seja, todos os anos tem 400 bilhões que o Bolsonaro tinha para fazer qualquer coisa que o Lula não tem mais. É isso, é exatamente isso que está acontecendo. E aí, tá tendo uma briga agora do governo com o mercado financeiro, e o mercado financeiro está apertando para cima do governo Lula. O Lula quer fazer a indicação de um nome dele para a presidência do Banco Central, exatamente para baixar a taxa de juros e para que o Brasil comece, a economia do Brasil comece a decolar. Só que o mercado financeiro, que são os bancos bilionários, que são os maiores patrocinadores da Globo, da Folha, do Estadão, da Jovem Pan, da Veja, são donos de alguns, a maioria desses veículos são ali, os donos, quando não são os maiores patrocinadores, são donos desses veículos. Aí tem portais aí, revistas de economia como Valor Econômico, Exame, que os bancos são acionistas majoritários dessas revistas. Veja também. E aí, os bancos fazem uma mega campanha na imprensa, e aí são todos os veículos de imprensa contra o Lula e contra o indicado do Lula. Ainda não saiu o nome de quem vai ser o indicado do Lula para a presidência do Banco Central, que vai baixar os juros e daí desafogar a economia do Brasil a partir de dezembro desse ano. Porém, os bancos não querem. Eles não querem perder uma mata. Imagina você com uma mamatinha de 745 bilhões por ano. Você ia querer perder uma mata? Pois bem, os bilionários banqueiros do Brasil não querem. Eles querem que nós continuemos sendo escravos do século XXI, porque é escravidão. A gente é obrigado a pagar todo dia mais de 10 reais para esses bandidos. É isso que a gente faz. Queira você ou não, você está pagando aí todo dia mais de 10 reais para esses bandidos, que podia ir para geração de emprego, podia ir para melhorar a infraestrutura, podia ir para a saúde, para educação, para fazer mais avenida, para ter trem, para ter isso, aquilo no Brasil. E não, está indo para o bolso de algumas pouquíssimas pessoas, muitos deles estrangeiros, tá? E é o que acontece, a Folha de São Paulo aí está encampando isso, o Estadão também. O Estadão passou a atacar o Plantão Brasil, porque aqui é o maior
polo de oposição aí a esses bandidos na internet, porque também é o maior polo aí de apoio ao governo Lula na internet, é o Plantão Brasil. Então passaram a atacar o Plantão Brasil, porque eles querem o fim do Plantão Brasil. Se tira o Plantão Brasil, pô, boa parte aí da audiência e do alcance que tem aí a esquerda, o governo Lula e o progressismo vai para o espaço. Para quem não sabe, a audiência do Plantão Brasil é mais que o dobro da audiência do segundo maior canal de esquerda aqui no YouTube, tá? A audiência do Plantão Brasil é mais que o triplo do alcance de qualquer influenciador no Instagram ou no TikTok mensal. É muito grande a audiência do Plantão Brasil. E aí, obviamente, esse pessoal quer acabar. E a Folha passou a encampar ali uma briga contra o nome do Lula. A Folha ressuscitou o nome do Armínio Fraga. Armínio Fraga foi presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso. Tem uma diferença da presidência do Banco Central hoje para aquela época. Naquela época, o presidente da República escolhia o presidente do Banco Central e ele podia demiti-lo a qualquer momento. Hoje não. A imprensa e os bancos inventaram um termo bonitinho que se chama Banco Central Autônomo. Então, hoje o Banco Central ele é independente. Na verdade, o que isso quer dizer? Quer dizer que o presidente da República, no caso Lula, não pode demitir o Roberto Campos Neto, ele não pode mandar ali o Roberto Campos Neto tomar a decisão A ou B. O governo Lula não tem nenhum poder sobre o Banco Central, nenhum. Ele pode, no máximo, indicar alguns conselheiros, mas ele tem minoria. Quem tem maioria são os bancos, que são os bancos que colocaram ali essa regra quando tinha o Roberto Campos Neto, que era alguém que o Bolsonaro indicou e que os bancos gostam, para manter essa mamatinha. E aí o que acontece? Na época do Fernando Henrique Cardoso, podia. E o Fernando Henrique Cardoso manteve ali o Armínio Fraga. Quando o Armínio Fraga era presidente do Banco Central, ele aumentou a taxa de juros para 45% ao ano. Quer dizer, imagina como os banqueiros estavam gostando. Se hoje com a taxa de juros em 10% ao ano já está afogando a economia do Brasil, o crescimento econômico do Brasil que era para estar assim, está crescendo, mas não está como deveria ser. Imagine você quando era esse senhor aí, o presidente do Banco Central. A coisa estava uma desgraça. Eu lembro que quando eu era criança, isso aí, ano 2000, 2001, mostravam no jornal fila de mais de 15 mil pessoas para fazer concurso público para gari, no Rio de Janeiro. E na fila tinha ali engenheiros, tinha ali cientistas, gente que não tinha emprego. E a pessoa estava ali, mais de 15 mil pessoas para conseguir um emprego para ganhar um salário mínimo. E na época o salário mínimo era menos de R$200. Esse era o nível aí que estava a economia do Brasil com Armínio Fraga, que além disso aumentou a dívida assim estratosfericamente no governo Fernando Henrique Cardoso. Pois bem, esse aí foi ressuscitado pela Folha para criticar o governo Lula agora. Na semana em que a gente descobre o crime do Campos Neto, que ele se alia a banqueiros para aumentar a taxa de juros, para manter uma mamata de mais de 60 bilhões por mês, para manter ali uma mamata de 746 bilhões por ano, aí chega o Armínio Fraga que mantinha uma mamata ainda pior para criticar o governo Lula e dizer que no mercado financeiro, é uma ameaça, viu? É ameaça. No mercado financeiro, dependendo de quem o Lula indicar, se tiver uma mudança na política fiscal e econômica, o que vai acontecer vai ser uma descredibilização, ele usou uma palavra parecida com essa, o governo vai se descredibilizar perante o mercado financeiro, e isso será rápido. O que quer dizer o Armínio Fraga? Quer dizer que o mercado financeiro vai começar a fazer aquele terrorismo econômico que fez em 2015 e 2016 no governo Dilma para derrubar a Dilma, que era o Congresso Nacional aprovava pautas bomba para ferrar a economia e o mercado financeiro fazia o dólar subir e fazia a bolsa cair. De propósito, eles vendem, para quem não sabe, eles ganham na compra, eles ganham na subida e ganham na queda também. Você pode ganhar dinheiro quando está caindo a bolsa, viu? Inclusive é bem fácil para eles, já que eles manipulam a bolsa de valores, é bem fácil para eles ganhar na queda e depois ganhar ainda mais quando sobe de novo. Então já estão ameaçando o Lula aí com terrorismo econômico. Por quê? Porque eles querem que o Lula mantenha alguém que mantenha essa mamata. Na semana passada, os bancos e o Campos Neto se uniram, e aí um consórcio de bancos fez uma projeção para a inflação no Brasil, dizendo que a inflação no ano que vem vai aumentar muito, aumentar demais. E aí, o que se descobriu foi o seguinte, que alguns bancos aumentaram sem critério algum a projeção de inflação para até 8%, sendo que não tem ninguém dizendo que a inflação no Brasil pode chegar até 8%. E você pode falar, Thiago, o que muda na minha vida? A projeção da inflação que os bancos dizem. Agora que vem o golpe, agora que vem a segunda parte do crime, que é o seguinte, quando a projeção de inflação é mais alta, os juros
têm que ser mais altos, dizem os economistas aí, o mercado financeiro. Por quê? Porque com juros altos é um freio de mão na economia e aí baixa o consumo, porque as pessoas não consomem mais porque os juros estão mais altos. E aí o que acontece? As pessoas consomem menos. Se as pessoas consomem menos, segura a inflação, não tem inflação. Então os mesmos bancos que estão ganhando daqui 745 bilhões por ano, dinheiro nosso, mais de 2 bilhões de reais por dia, esses mesmos bancos colocam uma projeção de inflação alta. Para quê? Para que o Banco Central fale, ó, projeção de inflação é alta, gente, eu tenho que manter os juros altos. Eu não posso seguir baixando os juros, então vou ter que manter a mamatinha aí de 746 bilhões. Tudo em conluio. E aí, quando o Campos Neto sair da presidência do Banco Central, ele vai ser a terceira parte do crime, que vai ser ele será contratado por algum banco para ganhar um salário multimilionário, e aí ele vai receber aí os pagamentos pelos serviços prestados, se é que já não está recebendo de alguma maneira hoje. Mas quando ele sair do Banco Central em dezembro, ele vai receber esses pagamentos. Ele está tão ansioso para isso acontecer que ele já chegou a falar que ele queria sair do Banco Central antes. Porém, os bancos estão com medo de que a mamata vá diminuir caso ele saia, porque o Lula talvez consiga emplacar o seu nome no Banco Central e aí os juros vão cair. O Banco Central estava diminuindo a taxa de juros em meio ponto a cada 45 dias. Então, o Brasil tinha 13%, aí foi caindo, chegou a 10,5%. Ainda é a mais alta do mundo, tá? A segunda maior taxa de juros do mundo é na Turquia, é de 6%. Então a gente está 4 pontos à frente da segunda maior taxa de juros do mundo, sendo que não há justificativa nenhuma na economia brasileira, e ainda mais se você comparar com economias aí de vários outros países do mundo, para que a gente pague tanto para banqueiros. Agora você consegue imaginar o que o Lula faria com 400 bilhões a mais? Eu peço aí a sua inscrição no canal, vamos fortalecer aqui a esquerda.